prática, uma visão prática da vida do pastor. Por alguns momentos nós vamos pensar na pessoa do pastor, mas depois nós vamos pensar na igreja. A partir de hoje, oficialmente, uma nova história na vida do pastor Eliseu Lucas, juntamente com a sua família. Não tem jeito. É um novo ministério, é começar de novo mesmo. Tem que rever aquilo lá, não é aqui. Eu lembro que quando Deus me separou para o ministério, quando eu fui ordenado, no dia da ordenação, dia 14 de agosto de 1993. 93. Agora, 14 de agosto de 2023, eu completo 30 anos. O pastor conduziu, Raimundo Nonato Correia, ele me passou a palavra, que nós usamos essa linguagem na nossa eclesiologia, né? Agora as palavras finais e a oração, né? Apostólica pelo novel pastor, ele passou a palavra também. E eu lembro de um texto que eu li lá, 14 de agosto de 1993, ele me acompanha, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Este é o momento de sua posse como pastor e presidente da primeira igreja batista em Mococa, pastor Eliseu. A partir de hoje, as mais variadas tarefas chegarão até ele, até o pastor, para dar uma direção, uma orientação. Ele estará no exercício não somente de tarefas comuns, mas terá uma responsabilidade que ultrapassa até mesmo o mais inteligente dos homens. Ele irá exercer o ministério mais importante do mundo. Ele viverá e falará da parte de Deus. Suas palavras e ações representará a eternidade de Deus aos homens. Ele vai cuidar de almas e não de coisas. Eu lembro que eu estava na Santa Casa em São Paulo, aguardando para alguém me encaminhar para a UTI, a pedido de alguém que eu nunca conheci. Mandaram um e-mail na minha caixa de e-mails, dizendo para eu visitar uma pessoa que estava em quadro terminal. E lá estava eu na Santa Casa de São Paulo. Não sei se vocês têm ideia do tamanho que é lá. Então eu era mais um no meio de uma multidão. E eu estava lá, e o tempo foi passando, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, ninguém me encaminhava. Eu cheguei no balcão e perguntei, falei, está acontecendo alguma coisa? Estou aguardando para visitar. O senhor é o pastor? Eu falei, sim, sou. Dei a minha identidade, minha credencial. O senhor tem que passar lá para a capela, não sei o quê. Pronto, você está olhando para mim agora, eu não sou mais pastor, eu sou padre. Pode me encaminhar. Agora eu sou padre para você. Eu falei, sim, de acordo com a lei, eu sou um ministro de confissão religiosa. Eu sou igual ao padre. Você está olhando para o padre. Pode me liberar. Cessou, entrei, fiz a visita, orei por um, aí o outro levantou a mão, orei por outro, comecei a orar na UTI. Comecei a fazer um rodízio na UTI. Aí a mulher chegou e me disse, senhor, desculpa aí o desencontro. A mulher falou, ela percebeu que eu só estava orando. Mas, né? Aí eu falei, não, fica tranquilo. É que a senhora não entende que o meu trabalho é mais importante que o da senhora. A senhora cuida do corpo, eu cuido da alma. A hora que eles morrerem aqui, eles vão se deparar diante de Deus.
Entende? E eu estou aqui para falar de Deus. Diferente. Eu quero dividir a minha fala em dois momentos, o assunto que nós vamos tratar. Vamos pensar ainda na pessoa do pastor. Quem o chamou? Quem chamou o pastor Eliseu? Não deve haver dúvidas em seu coração. Deus o chamou. Vamos observar a experiência que Paulo transmite para nós acerca da vida dele. A palavra diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 e 17. Você pode conferir na tua Bíblia. Numa outra palavra, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 1,6, ele vai falar assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Se tem alguém que tem que ter convicção das coisas, é o pastor. O pastor tem que acreditar. Todo mundo está dizendo: não tem mais jeito. O pastor fala: eu vou orar. Tem jeito. Tem jeito. Numa outra tradução, esse mesmo texto de 2 Timóteo 1,6 diz: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Manter vivo, aceso, a chama. Acreditar todos os dias que hoje é dia de milagre. Todos os dias. Pastor tem que ser assim. Não é opcional. Uma primeira lição: quem o chamou? Segunda lição, dentro dessa primeira separação: para que o chamou? Tem um para quê? Para uma obra, para uma missão, para um objetivo. Precisa de ficar muito claro isto. Paulo, novamente, 2 Timóteo 2,4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Mente do pastor precisa estar 25, 30 horas na presença de Deus. Senhor, costura o meu cérebro aqui. Faz uma obra aqui dentro do meu coração, do meu ser. Eu tenho que crer. O apóstolo Paulo, falando aos líderes de Éfeso, ele os chama de bispos. A palavra no grego é supervisor. Bispos. Disse: porém em nada, Atos 20, 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nada, absolutamente nada deve impedir o pastor que foi verdadeiramente chamado por Deus de cumprir o seu ministério, que na verdade não é dele, mas é de Deus. Nada. Deus certamente dará as ferramentas necessárias, inclusive a coragem, porque tem hora que falta coragem para a gente. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre isso. 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus é a fonte das coisas. Eu busco a Deus. Quem o chamou? Para que o chamou? Até quando é o chamado?
Ministério pastoral não é uma profissão. Não se começa e para. É para sempre. É passagem só de ida. Não tem volta. Não tem. Nenhum pastor deve pensar em se aposentar. O pastor pode ter ficado preocupado agora. Pastor, que conversa é essa? Eu me refiro a se aposentar, de parar de pregar. Lógico que é para se aposentar. É para ter uns trocadinhos a mais. Para gastar na obra de Deus. Vai chegar um tempo que ele não irá aguentar mais, mas ele precisa até a morte pensar em pregar, 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 pregar. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. O tempo todo pregando. Quantas vezes em casa minha esposa fala assim: você está pregando de novo aqui? Às vezes só está eu e ela. E eu levanto, puxo a cadeira, porque as coisas... Segura a onda aí, marido. É benção, é benção, é benção. Pastor, continue pregando, prega, prega. Veja as palavras de Paulo acerca da própria vida dele. Paulo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 6 a 8. Esse mesmo texto, numa outra tradução, diz assim: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vida. É maravilhoso. É bênção. Coisa boa. Maravilha. Segundo momento. O cuidado da vida pessoal do pastor. Lembremos sempre da doutrina da mordomia. Como é bom. Cuide-se. Não esqueça que o corpo é o templo do Espírito Santo. Palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Numa tradução que vocês não devem ter em mãos. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Pastor também descansa. Pastor também come. Amém? Amém? Amém. Pastor dorme. 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 Toma banho. Pastor toma banho. Tira férias. Pastor é gente. Pastor é um ser humano. Palavra de Deus, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Mas a questão mais forte na vida do pastor deve ser a sua vida espiritual. O pastor precisa orar. Lembro de uma ilustração contada por Spurgeon, que vendo uma moça que tinha ido a um poço, alguns não sabem o que é poço, uma
uma cisterna, um buraco que tem água. E essa moça, ele olhando, viu que ela estava indo várias vezes buscar água. E então ele perguntou o motivo da ida repetida dela estar indo buscar água. E a resposta foi de que a família era muito grande e precisava de ir várias vezes para atender a família toda. O pastor tem que ir à fonte divina mais vezes do que os outros, porque ele tira água para muita gente. Tem que estar sempre em oração. Um outro detalhe importante, essa do saudoso Dr. Shedd, falou que pastor, ele precisa de ler, de estudar. E ele diz em certa ocasião, de que o privilégio do pastor é tão grande, tão grande, tão grande, que ele é até pago para ler a Bíblia. Pago para ler a Bíblia. Que privilégio. Até a minha chegada, Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Dedique-se. Quantas coisas a gente pode escrever quando a gente lê? Quantas coisas? A gente precisa de ler. Um outro texto, Paulo escrevendo a Timóteo. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Meditar. Atenção aqui. Não são todas as pessoas que leem e ficam meditando. Uma segunda lição dentro dessa linha: o cuidado da sua família, pensando na figura do pastor. Aqui eu me organizei aqui para falar também pensando, devo expor essa mensagem no YouTube, pensando também naqueles pastores que ainda vão se casar. Não é o caso do pastor, não. O pastor está casado, está tudo garantido. Que governe bem a própria casa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. O pastor tem que ser o chefe em casa. Tem que ser. Todo respeito. É lógico que para isso precisa dar exemplo. Se filho, um filho obediente. Se marido, marido exemplar. Se pai, referencial para a educação. Para quem ainda não se casou, se algum jovem pastor for ver esse vídeo, né? Atentar para as palavras de Salomão em Provérbios 31:10 para casar com uma mulher virtuosa. Quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Né? Casar com uma mulher que acompanhe. Está junto. Estou me despedindo dos irmãos aqui depois de 6 anos. Dia 6 de maio do ano de 2017. Foi quando eu pisei aqui pela primeira vez. Minha esposa me acompanha esse tempo todo. E não vai perguntar para ela se todo o tempo estava tudo certo, né? Uma vez ou outra, não estou muito animado, mas vamos embora. Obediência em primeiro lugar. Peça a Deus uma mulher que primeiro tenha um compromisso com o reino dele, alguém que tenha um chamado para o ministério, pois caso contrário, será uma vida de muitas tristezas. Gaste tempo em oração sobre esse assunto. Não permita que o seu coração e suas emoções vá na frente. Clame a direção de Deus. Este ponto tem sido um dos pontos complicados na vida de muitos pastores. Quando um vai e outro não vai, né? Não tem isso? Complicado. Louvamos a Deus que não é o caso do casal. Uma terceira lição interessante aqui dentro desse segundo momento, o cuidado da igreja.
Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Igreja é de Jesus. Igreja é a noiva de Jesus Cristo. Ninguém deve brincar de igrejinha. Ninguém. E pastor tem que usar o púlpito para dizer: não brinque de ser membro de igreja. Tem que ter responsabilidade. Aliás, irmãos, se é uma coisa que hoje eu me preocupo muito, é quem vai fazer parte do hall de membros. Me preocupo. Esse negócio de que, depois eu vejo. Não. Quando Cristo vier, ele vai vir buscar quem? Quem? A igreja dele. Eu sou a igreja dele? Ninguém despreze, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade. O contexto aqui é Timóteo jovem. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Não deixe que ninguém despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. A igreja, guarde isso, para todos nós. A igreja não é sua. A igreja não é minha. A igreja não é de homem algum. A igreja é de Deus. A igreja não é a namorada de algum homem. A igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é uma empresa. A igreja é a nação santa, povo de propriedade particular de Deus. 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se brinca de ser membro de igreja. Ninguém pode brincar. Coisa séria. O Senhor Jesus voltará para buscar a igreja dele. Igreja é séria. Portanto, pastor, líder, membros de igreja, nós temos que levar a sério a obra de Deus. Não se brinca de abrir portinhas, né? Eu estava num determinado lugar esses dias, um lugar que chama barbearia, cabeleireiro, né? Porque depois que a gente vai perdendo assim, a gente não sabe mais que nome que a gente está para aquele lugar que a gente vai, né? Vocês entendem qual é a coisa, né? Porque, né? Enfim, mas estava lá. E a pessoa tem muita amizade comigo, a gente tem alguns anos já de amizade. Ele falou: pastor, o senhor não pode me ajudar? Eu falei: o quê, meu filho? Ele falou: tem umas igrejas aqui na rua de casa que eles não têm hora de começar o culto. E eles começam a orar e eles querem que todo mundo acompanhe a oração deles. E eu estou aqui na barbearia, eu não sei se eu digo amém aqui. O senhor não quer ir lá? Rapaz, dá o meu telefone para ele. Tá, peraí, você tem aí, né? Lá fica umas mensagens que eu escrevo lá. Pede para falar comigo, pastor, eu explico para ele que não pode, que a igreja não pode funcionar assim, tem que se preocupar com... Eles começam a usar bateria, guitarra lá, pastor, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, 8 horas da noite, 10 horas da noite. Tem gente brincando com a igreja e usando o nome de igreja. E eu digo com toda segurança, isso não pode ser igreja. É outra coisa. Alguém montou um negocinho aí. Igreja é séria. Igreja se preocupa com o vizinho da direita, da esquerda, da frente. Se preocupa. Por quê? Porque é até ele que nós vamos levar a mensagem de Cristo. A mensagem séria. Eu quero concluir. Primeiro momento da minha fala: quem o chamou? Para que o chamou? Até quando eu chamava? O segundo momento da minha fala: o cuidado da vida pessoal do pastor, cuidado da sua família
cuidado da igreja. Deus chamou, Deus irá te acompanhar, Deus irá te sustentar, Deus suprirá todas as suas necessidades. E numa linguagem de Abraão lá oferecendo Isaac, Deus suprirá. Que Deus os abençoe.